Dia 27. Estrela do mar, fazendo um mundo de diferença. A verdadeira medida de um indivíduo é a maneira como ele trata uma pessoa que não lhe fará bem algum. Anne Landers. Basta que os homens bons não façam nada para que o mal triunfe. Edmund Burke. A vida certamente mudou muito desde a época de minha infância. Em relação a nossos filhos, estamos muito mais preocupados com a segurança do que nossos pais estavam. Minha geração não usava capacete quando andava de bicicleta, e naquela época os carros não tinham airbags. Bebíamos água direto da torneira do jardim e sobrevivemos para contar a façanha. Não há nada de errado em proteger nossos filhos. Meus filhos, por sinal, acusam-me de superproteção o tempo todo. O problema surge quando começamos a pensar que a felicidade significa estar seguro e confortável, e quando nosso principal objetivo na vida é fugir de todo o risco. Quando nossa primeira prioridade é estar são e salvo, perdemos contato não apenas com as necessidades dos outros, mas com uma necessidade primária de nós mesmos. Fomos criados para muito mais que apertar botões e rolar telas. Fomos criados para uma grande aventura. Deus nos planejou para assumir grandes riscos e enfrentar enormes desafios, para realizar objetivos imensos que terão um impacto duradouro. Se você descobrisse que tem apenas um mês para viver e começasse a considerar de que modo poderia deixar um legado global duradouro, poderia sentir-se tentado a pensar: é tarde demais. Não tenho dinheiro nem poder necessários para fazer diferença neste mundo. Mas nunca subestime o poder de uma pessoa. É a habilidade que cada um de nós tem de ser usado por Deus a cada dia para abençoar o resto do mundo. Vale a pena refletir. Para você, qual a importância do conforto neste estágio da vida? De quais conveniências seria mais difícil abrir mão? De seu computador, do micro-ondas, do iPod, do colchão, da cafeteria? O poder de uma pessoa. Um executivo, em visita a uma cidade turística, saiu do hotel em que estava hospedado certa manhã para caminhar. Quando chegou à beira da praia, deparou com uma visão atordoante. Inúmeras estrelas do mar haviam sido lançadas na praia durante a noite pela maré alta. Ainda estavam vivas e se moviam, subindo umas em cima das outras na tentativa de voltar para o oceano. Aquele homem tinha consciência de que não demoraria muito até que o sol cozinhasse aquelas pobres criaturas. Ele queria fazer alguma coisa, mas havia milhares delas, até onde os olhos podiam ver, e qualquer tentativa de salvar todas elas seria inútil. Assim, seguiu em frente. Caminhando um pouco mais pela praia, viu um menino que se abaixou, pegou uma estrela do mar e jogou-a com um frisbee de volta ao oceano. O menino repetiu o processo várias e várias vezes, aumentando cada vez mais a velocidade, numa óbvia tentativa de salvar o máximo possível delas. Percebendo a intenção do menino, o executivo sentiu-se na obrigação de ajudá-lo, ensinando-lhe uma dura lição de vida. Foi até o pequeno e disse: "Filho, deixe-me dizer-lhe uma coisa. O que você está fazendo aqui é nobre, mas não é possível salvar todas essas estrelas do mar. Existem milhares delas. Está começando a ficar muito quente e todas elas vão morrer. É melhor você seguir seu caminho e brincar.
Não dá para fazer nenhuma diferença aqui. O menino não disse nada num primeiro momento. Ficou simplesmente olhando para o executivo. Então, abaixou-se, pegou outra estrela do mar, jogou-a no oceano o mais longe que pôde e disse: "Bom, eu fiz toda a diferença por essa aqui." É comum as crianças nos ensinarem mais do que nós as ensinamos, e certamente foi o caso aqui. Esse menino não permitiu que a magnitude da situação o impedisse de fazer aquilo que estava ao alcance, salvar uma estrela do mar por vez. Talvez o melhor resumo da ideia tenha sido apresentado por Helen Keller. Sou apenas uma, mas ainda sou uma. Não posso fazer tudo, mas ainda assim posso fazer alguma coisa. E não é porque não possa fazer tudo que vou me recusar a fazer algo a meu alcance. Quando assistimos ao noticiário e somos lembrados de problemas mundiais, como a fome, a epidemia de AIDS, guerra e escassez, costumamos reagir com profunda apatia ou frustração resignada. Muitos de nós são tentados a dizer: por que tentar fazer alguma coisa? O problema é tão grande e complexo que eu jamais faria diferença. Existe a tentação de transformar esses problemas em abstrações, em vez de enxergá-los como realidades diárias de vidas humanas. Mas, se realinharmos nossa visão com a perspectiva de Deus e pegarmos uma estrela do mar por vez, faremos o que podemos, não importa o quanto nossos esforços possam parecer pequenos ou inúteis. Se atingirmos uma vida, poderemos fazer diferença entre a vida e a morte, tanto física quanto espiritual, para outro ser humano. Se transformarmos em hábito o ato de fazer o que podemos, onde podemos, seremos transformados à medida que ajudarmos os outros. Como Ralph Waldo Emerson observou, nada embeleza mais a pele, o corpo ou o comportamento do que o desejo de espalhar alegria em vez de dor aos que estão perto de nós. Sacrifício vivo. Raramente encaramos o fato de que temos uma pergunta incômoda no fundo da alma. Como podemos reconciliar o fato de vivermos em casas bonitas, termos bons carros e muita comida, enquanto a maioria do mundo vive com menos de $2 por dia? Você leu corretamente. 3 bilhões de pessoas no mundo vivem hoje com menos de $2 por dia. Enquanto levamos nossos filhos para o treino de futebol em nossos carros de luxo, as crianças de San José, na Costa Rica, ou em Nairobi, no Quênia, bem como milhares de crianças em outras cidades do mundo, jogam futebol na rua, ao lado de esgoto a céu aberto, e chutam bolas feitas de restos de papel e fita adesiva. Não quero fazer você se sentir culpado, mas apenas lembrá-lo que perdemos a perspectiva. Perdemos a capacidade de ver além da própria vida por 2 razões fundamentais: o desejo humano de controlar o próprio mundo seguro e confortável, e nossa cultura que nos leva mais a adquirir que a doar. Se soubéssemos que nosso tempo na Terra estivesse esgotando-se, nosso desejo seria fazer tudo o que pudéssemos para impactar os outros. Não gostaríamos de ter o arrependimento de uma vida mal vivida e voltada para si mesma. Nosso desejo seria ter certeza de que honramos o Deus que amamos, sendo excelentes administradores de tudo o que Ele nos concedeu. Em sua carta aos Romanos, Paulo escreveu: "Portanto, irmãos, rogo-lhes,
pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, verso 1 e 2. Há algum problema em tomar nosso café expresso todos os dias? Em ter coisas bonitas? Em desfrutar as bênçãos em nossa vida? Não. Mas se desejamos deixar alguma coisa substancial, temos de acordar e perceber que nossa maturidade incentiva o cumprimento desse objetivo. Paulo revela o segredo para a maturidade. Devemos abandonar o foco em nosso conforto próprio e tornar-nos sacrifícios vivos. O objetivo da maturidade é ir além de nós mesmos e de nossos próprios desejos. Se de fato queremos crescer no caráter e na fé, precisamos dispor-nos a mudar nosso objetivo, deixando a segurança e passando ao sacrifício. Podemos começar a nos importar com os outros por meio de uma das primeiras e mais importantes maneiras: orar pelos pobres e oprimidos espalhados pelo mundo. Ore por suas necessidades, por sua cura, por sua liberdade religiosa e política, por comida, água potável e cuidados médicos básicos. Quando começamos a orar pelas pessoas feridas do outro lado do mundo, passamos a nos importar com elas e nos interessamos mais pelos detalhes da vida que elas têm. Essa atitude conecta nosso coração ao delas. Ficamos mais conscientes do que temos, de como podemos usá-lo e de por que recebemos tais coisas. Sim, Deus já sabe das necessidades de todas as pessoas do mundo, mas orar faz com que você e eu nos concentremos nas necessidades dos outros de maneira singular. Somos forçados a olhar além de nós mesmos e a confiar que Deus nos mostrará de que maneira poderemos amar e ajudar aqueles pelos quais oramos. Vale a pena refletir. Com que frequência você deixa passar oportunidades por achar que sua contribuição é pequena demais? Quais são as estrelas do mar de sua vida? Você tende a responder mais como um menino ou como executivo? Por quê? Ação exigida. É comum sermos inspirados a amar os outros pelo ato de doação de nós mesmos, oferecendo aquilo que temos para ajudar as pessoas a superar problemas e enriquecer vidas. Oferecemos nosso corpo como sacrifício vivo quando doamos tempo, talento e bens. Se quiser sentir a plena aventura que sua vida tem o propósito de ser, esteja disposto a tomar uma atitude e servir aos necessitados com o amor de Deus. A Bíblia tem muito o que dizer sobre a questão de cuidar das necessidades do pobre. Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres também clamará e não terá resposta. Provérbios 21, 13. Somos responsáveis diante de Deus pela maneira como usamos nossas bênçãos para ajudar o pobre e o ferido. Nossos maiores presentes, tempo, talentos e bens, são essenciais para o processo de amadurecimento e construção de um legado global. Já discutimos o valor do tempo como nosso bem mais precioso e limitado. Se você quer sacrificar alguma coisa que ninguém mais pode dar, doe parte de seu tempo a alguém.
Ninguém controla esse bem a não ser você. A maneira como você gasta seu tempo revela o que está plantado mais firmemente em seu coração. No que se refere aos talentos, todos nós os temos. Sim, todos. Mas inventamos todo tipo de desculpa. Bem, não sou um especialista na Bíblia, portanto não posso ensinar nem fazer missões. Ou não tenho muito dinheiro guardado para ajudar na caridade. Mas pense naquilo que você pode fazer. Considere a especialização que você tem e os trabalhos que já realizou. Construção, finanças, vendas, medicina ou educação. Você tem conhecimentos, habilidades e técnicas que podem mudar a vida de outras pessoas se você as colocar em prática. Consegue ser um bom ouvinte e se importar com alguém? Oferecer um sorriso? Abraçar uma criança? Subestimamos o poder do simples fato de estar presentes na vida de outra pessoa. O dinheiro e a maneira como gastamos também revela muito sobre quem somos e o que valorizamos. Deus disse que não há problema em ser abençoado financeiramente, contanto que façamos duas coisas com nosso dinheiro e nossos bens: desfrutar o que temos, em vez de sempre querer mais, e doar generosamente. Se fizermos essas duas coisas, cresceremos em maturidade e desfrutaremos um nível de satisfação que o dinheiro jamais pode comprar. Mas, se armazenarmos nossas bênçãos e considerarmos natural o fato de Deus nos dar o que temos, nosso coração ficará endurecido e jamais conseguiremos conciliar as coisas que são mais importantes. A última maneira de crescer em maturidade e criar um coração consciente do mundo é trabalhar em comunidade, seja por meio da igreja, da escola, da empresa, da vizinhança, seja da família. Somos chamados a nos reunir e ajudar os outros. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Romanos 12, versos 4 a 6. Juntos, podemos literalmente mudar o mundo. Para a vida toda. 1. No próximo mês, escolha um item de conforto, luxo ou conveniência do qual abrirá mão. Pode ser seu café expresso diário, a novela das 8, sua sobremesa favorita, etc. Use o tempo ou o dinheiro que você geralmente empregaria nesse item para um propósito mais elevado: orar, contribuir para a filantropia ou missões, oferecer seus serviços a alguém necessitado. Semelhantemente, a prática de abdicar de algo durante a época da Quaresma, antes da Páscoa, esse exercício pode ajudá-lo a construir uma nova perspectiva sobre o que significa ser um sacrifício vivo. 2. Qual causa, situação ou grupo de pessoas o mobiliza? Pode ser o Oriente Médio, assolado por guerras, pessoas com AIDS em sua própria cidade, missões na China. Somos atraídos de vez em quando para uma preocupação fora da nossa órbita normal. Nesta semana, passe algum tempo orando por essas pessoas e procure maneiras de servi-las. Use seu tempo, talentos ou bens. Dedique-se a um objetivo específico que satisfaça alguma das necessidades das pessoas que enfrentam essas questões. 3. Há necessidades por todo lado.
Não precisamos sair dos limites da vizinhança nem de nosso país para realizarmos uma doação sacrificial. Nesta semana, inicie um projeto de serviço em sua área. Você pode trabalhar com sua igreja, uma comunidade na internet. Os blogs são excelentes para isso. O seu departamento na empresa. Dedique-se a um objetivo específico. Por exemplo, fazer concertos domésticos na casa de uma mãe solteira ou de uma viúva. Iniciar uma campanha de roupas para um asilo ou levantar fundos para grupos de apoio. Estabeleça uma data e determine o papel que cada pessoa no grupo para satisfazer as necessidades e realizar o trabalho.